O sol queimava sem piedade. O chão rachado refletia o calor como se o ar inteiro estivesse em chamas. Entre as pedras secas e o vento cortante, um homem caminhava em silêncio, os pés feridos, os lábios ressecados, o olhar fixo. Era Jesus. Havia deixado o Jordão há pouco tempo, onde as águas haviam se aberto para o seu batismo. O céu testemunhou a voz do Pai, e o Espírito havia descido sobre ele como uma pomba. Mas agora, esse mesmo Espírito o conduzia para um lugar onde não havia água, nem sombra, nem vozes humanas. Apenas o deserto. Nada ali lembrava vida. O vento levantava redemoinhos de poeira. As pedras queimavam sob os pés. O silêncio parecia ter peso. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus não comeu nada. O corpo enfraquecia, mas o coração permanecia firme. Cada passo era uma escolha. A solidão não era castigo, era preparação. De tempos em tempos, ele olhava o horizonte. Não havia trilhas nem sinais de retorno. O deserto parecia não ter fim, mas ele não estava perdido. O Espírito o havia levado até ali, não para afastá-lo de Deus, mas para provar que o Filho confiava no Pai, mesmo quando não havia resposta. O sol descia devagar. A areia brilhava em tons avermelhados. O ar quente tremia como fumaça. Jesus respirava com dificuldade, mas continuava andando. A fome já não era apenas do corpo, era a dor de quem sente falta da presença que antes o cercava no Jordão. Mas o silêncio fazia parte do plano. Então, algo mudou no ar. Um leve estremecimento percorreu o ambiente. O vento cessou por um instante, e até o som das pedras pareceu parar. Jesus levantou o olhar. Lá longe, uma figura começava a se formar. Vinha devagar, distorcida pelo calor, como se o próprio deserto desse forma a ela. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas sentindo cada detalhe e entendendo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim, você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora, volte comigo para o instante em que o deserto ficou em silêncio e a voz da tentação rompeu o ar. O sol já estava alto. O calor fazia o ar tremular sobre a areia e o vento trazia apenas mais poeira. Jesus caminhava devagar. O corpo estava fraco, o rosto queimado, a fome latejava como uma dor antiga. 40 dias haviam passado desde que pisara naquele deserto. Não havia sombra, nem água, nem voz, apenas o som do próprio coração batendo devagar. Foi então que o silêncio mudou. Uma presença se aproximava. Não veio com gritos, nem com ameaças. Apenas uma voz comum, calma, quase amistosa. O tentador parou a poucos passos, olhou para as pedras espalhadas no chão e falou com naturalidade, como quem propõe algo sensato. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Aquelas palavras pareciam simples, nada nelas soava maligno, era como se oferecessem alívio, um fim para a dor, uma solução razoável. Jesus podia, com uma só palavra, fazer o deserto se encher de pão. Mas o inimigo não queria apenas satisfazer a fome. Ele queria quebrar a confiança. Queria que o filho agisse por conta própria, fora da vontade do Pai. Por um instante, o ar ficou pesado. O som do vento parou. As pedras pareciam olhar. O inimigo esperava, com o rosto sereno, como quem sabe onde a fraqueza costuma ceder. Jesus permaneceu em silêncio. A respiração era lenta, o corpo tremia, mas os olhos estavam firmes. Não havia dúvida ali, apenas decisão. Ele ergueu o olhar e respondeu com voz firme, sem pressa, sem raiva. Está escrito: o ser humano não vive só de pão,
mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. As palavras ecoaram como trovão em meio ao calor. Não foram ditas para impressionar, mas para afirmar o que era eterno. O deserto ouviu, o inimigo ouviu. E naquele instante ficou claro que Jesus não tinha fome apenas de alimento, mas de fidelidade. O tentador recuou um passo. O olhar dele, antes confiante, agora observava com cautela. A primeira tentativa falhara, mas ele não desistiria. Sabia que a fraqueza do corpo ainda podia ser explorada. A fome passaria, mas o teste continuaria. Jesus respirou fundo. O suor escorria pelo rosto. O vento voltou a soprar, levantando poeira e areia ao redor. Mas dentro dele havia paz. O inimigo não tinha poder sobre quem não buscava provar nada. A tentação havia sido vencida, mas a batalha estava apenas começando. O deserto permaneceu em silêncio, como se o próprio chão esperasse o próximo movimento. A presença sombria se afastou lentamente, misturando-se ao calor que subia da terra. Por um breve momento, tudo pareceu calmo demais, como um intervalo entre um trovão e outro. Jesus ficou ali, imóvel, o olhar perdido no horizonte. O corpo ainda fraco, mas o espírito firme. A primeira vitória havia sido conquistada no invisível, sem testemunhas, sem aplausos, sem sinais. O inimigo desapareceu, mas a tensão continuava no ar. A guerra ainda não tinha acabado. O sol começava a baixar quando, de repente, tudo mudou. O deserto pareceu desaparecer diante dos olhos de Jesus e, num instante, ele estava em outro lugar. O vento agora era frio e cortante. O chão, distante. O pináculo do templo se erguia sobre Jerusalém, e lá embaixo o pátio brilhava sob a luz dourada do entardecer. Ao lado dele, o inimigo observava a cidade em silêncio. O olhar parecia calmo, quase respeitoso, mas por trás havia algo sombrio. Então ele falou com voz serena, como quem oferece um conselho piedoso. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui. E antes que Jesus pudesse responder, o tentador continuou, agora citando a própria Escritura. Porque está escrito: a voz soou firme, quase solene. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Era o Salmo 91, um salmo de proteção tão conhecido, tão querido, mas agora usado de forma distorcida. O inimigo pegava uma promessa verdadeira e a transformava em provocação. A tentação não era o salto, era o motivo. Ele queria transformar a fé em espetáculo, a confiança em desafio. Queria que o filho usasse o poder do pai para provar algo e não para cumprir o propósito. O vento batia forte no rosto de Jesus. As vestes tremulavam. O abismo se abria lá embaixo e a cidade parecia respirar em silêncio. O tentador esperava uma reação, um impulso, um passo em falso. Mas Jesus permaneceu imóvel. Nenhum medo, nenhuma pressa. Nenhum desejo de provar o que já era certo. Então, com voz firme, mas tranquila, ele respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. As palavras atravessaram o ar como um trovão contido. A atmosfera mudou. O vento pareceu perder força, e o silêncio voltou a dominar o topo do templo. O inimigo deu um passo atrás. Por um instante, o olhar dele vacilou, entre a raiva e o cálculo. A segunda investida havia falhado. A cidade lá embaixo seguia seu ritmo, sem saber que o destino do mundo estava sendo decidido ali, em silêncio, entre o filho e o tentador. O abismo continuava aberto, mas não havia mais poder ali. O verdadeiro precipício não era o do templo, era o da alma que duvida de Deus. O inimigo desviou o olhar. Percebeu que não conseguiria vencer a fé de Jesus pela dúvida e então se afastou. A cena se desfez. O pináculo desapareceu e o deserto voltou. O calor, o pó,
o vento. Tudo estava como antes, exceto o ar, que agora parecia mais pesado, mais denso, como se o próximo embate estivesse se aproximando. Jesus respirou fundo. O corpo ainda fraco, mas o espírito inabalável. O inimigo havia sido exposto, mas não vencido. O silêncio do deserto voltava a crescer, preparando o terreno para a última e mais perigosa tentação. A noite caiu sobre o deserto. O calor do dia deu lugar ao frio cortante. O vento, antes seco e abrasador, agora soava como um lamento distante. A lua mal aparecia entre as nuvens e o silêncio era tão denso que parecia respirar. Jesus estava só, o corpo fraco, os pés feridos, a pele marcada pelo sol, mas o olhar permanecia sereno. Ele não falava, apenas respirava devagar, como quem ouve uma voz que não vem do lado de fora. Mesmo em meio ao cansaço, havia comunhão. Aquele silêncio, que para muitos seria desespero, para ele era oração. O deserto dormia, mas o inimigo não. À distância, uma presença observava. Sombras se moviam entre as pedras, como se a escuridão tivesse forma. O tentador esperava. Sabia que o momento certo estava chegando. Quando o corpo fraqueja e a mente se cansa, o coração é o próximo campo de batalha. O tempo parecia se alongar, cada rajada de vento soava como uma lembrança. O Jordão, a voz do Pai, as promessas. Mas agora, tudo isso parecia distante. Não havia som de anjos, nem luz no horizonte. A única certeza era a fidelidade. E a fidelidade, às vezes, é silenciosa. Jesus manteve-se de joelhos por um tempo, os olhos fixos no chão, o corpo imóvel. O frio cortava a pele e a areia endurecida queimava por dentro. Mas o espírito estava firme. Ele não orava por livramento, orava por propósito. Sabia que cada minuto ali tinha razão, mesmo que o mundo inteiro não visse. Então, o vento mudou de direção. Aquela mesma sensação voltou, a mesma que antecedera as outras tentações. O ar ficou pesado, o frio aumentou. De longe, o tentador se ergueu, saindo das sombras. Dessa vez, não havia disfarce de piedade. O rosto era confiante, quase triunfante. Ele se aproximou devagar, com o olhar fixo no Filho de Deus. Nenhuma palavra foi dita de imediato. O inimigo apenas observava, como quem mede a força de alguém prestes a cair. Jesus continuava imóvel, as pálpebras pesadas, os lábios ressecados, mas o coração firme, sustentado pela palavra que não muda. A tentação agora era diferente, não havia fome nem dúvida. Era algo mais sutil e mais perigoso. O desejo de poder, de glória, de encerrar a dor com um gesto, de tomar, sem esperar o tempo de Deus. O tentador sabia que o corpo de Jesus podia resistir, mas a mente cansada, poderia ceder. E foi ali, nesse ponto entre o fim da força e o começo do alvorecer, que ele falou novamente. Com voz firme, quase amistosa. Há outro caminho, um que não passa pela dor, um que não precisa da cruz. O vento parou. O mundo pareceu segurar o fôlego. Jesus ergueu lentamente o olhar. As palavras não o surpreenderam, apenas confirmaram o que ele já sabia. A batalha ainda não havia terminado, e diante dele começava a se revelar o cenário da última prova. Lá longe, o horizonte começava a ganhar um tom avermelhado. O deserto se abria em direção a um monte imenso, coberto pela luz fria da madrugada. Era o palco final, o lugar onde o poder do mundo seria oferecido em troca da alma. A próxima tentação estava prestes a começar. O amanhecer despontava sobre o deserto. O frio da noite cedia lentamente e o vento soprava firme entre as pedras. O inimigo, que havia esperado na escuridão, percebeu que aquele era o momento. Jesus estava fraco, só, e o dia começava a nascer sobre o monte que se erguia diante deles. Então, o tentador se moveu.
levou o Filho de Deus até o ponto mais alto, o topo do monte, de onde se podia ver tudo. Lá em cima, o horizonte se estendia em todas as direções. Abaixo, o mundo inteiro parecia vivo. O deserto se dissolvia em planícies férteis. Cidades reluziam ao longe como joias sob o sol nascente. Rios cortavam a terra como faixas de luz, e os tetos dourados dos palácios refletiam o brilho do amanhecer. Era uma visão tão ampla que parecia que o próprio tempo havia parado para se curvar diante dela. O corpo de Jesus tremia de cansaço, mas o olhar permanecia firme. O inimigo se colocou ao lado e, com um gesto amplo, apontou para aquelas terras distantes. Povos, exércitos, tronos e reinos inteiros sob o mesmo céu dourado. Era como se o mundo inteiro tivesse sido reunido diante dele em um só instante. Então a voz soou, calma e segura: tudo isto te darei. Toda a glória, todo o poder, todos os reinos, se prostrado me adorares. As palavras foram ditas com serenidade, mas cada sílaba carregava veneno. Não era uma proposta absurda. Era a armadilha perfeita, o domínio sem dor, o trono sem cruz, a vitória sem sacrifício, o atalho que prometia o mesmo destino, mas apagava o propósito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Até o vento pareceu parar. O brilho dourado das terras refletia nos olhos de Jesus. O inimigo observava, confiante. Ele sabia que a fome e o cansaço já haviam passado. O que restava agora era testar o coração. Jesus permaneceu em silêncio. A areia se movia aos pés deles. O sol subia devagar. O tentador deu um passo à frente, insistente. Queria apenas uma inclinação, um gesto, um sinal de rendição. Mas o olhar do Filho de Deus não vacilou. Ele sabia que aquele poder, um dia, realmente seria seu, mas não por atalho, e sim por obediência. O verdadeiro trono seria conquistado pela cruz, não pela submissão ao engano. A glória de Deus não nasce da pressa, mas da fidelidade. O inimigo tentou mais uma vez. A voz agora soava mais intensa, quase suplicante. Tudo isso pode ser teu agora, basta se curvar. O vento parou, o ar ficou denso e o tempo pareceu suspenso. Então Jesus ergueu o olhar e, com voz firme, sem hesitar, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Não eram apenas resposta, eram decreto. A mentira foi desfeita, o domínio da escuridão quebrado. O brilho dourado desapareceu e o monte voltou a ser monte. O vento soprou diferente, agora leve, puro, como se o próprio ar tivesse sido purificado. O tentador recuou. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam derrota. Ele deu alguns passos para trás, em silêncio, até sumir entre as sombras que se desfaziam com a luz do sol. O deserto ficou quieto. Mas, pela primeira vez, o silêncio não era solidão, era paz. A tentação terminara. O Filho de Deus permanecia de pé. O corpo ainda fraco, mas o espírito invencível. O reino havia começado ali, no alto daquele monte, onde ninguém viu, apenas o céu. E então, algo mudou no ar. Uma luz suave começou a se espalhar. Figuras desciam do alto com movimento leve, quase imperceptível. Anjos, eles se aproximavam sem pressa, trazendo alimento, descanso e paz. Nenhuma palavra foi dita, apenas cuidado, reverência e ternura. Jesus se sentou sobre uma rocha. Os olhos fechados, a respiração lenta, o rosto, antes coberto de pó, agora iluminado pela luz suave do amanhecer. O vento morno tocava o chão, e o som da areia se misturava à calma do momento. O deserto, que antes havia sido campo de batalha, tornava-se agora lugar de consolo. O inimigo se fora, a mentira havia sido vencida pela fidelidade. E o Filho de Deus,
que venceu sem levantar a voz, agora repousava sob o olhar do Pai. A areia brilhava, o céu estava limpo e a paz preenchia tudo. O deserto, antes símbolo de provação, havia se tornado altar de vitória. E naquele amanhecer, silencioso e sagrado, o reino de Deus começava a respirar sobre a terra. O deserto agora estava em paz. O vento, antes áspero e cortante, soprava suave entre as pedras. Nada se movia, nenhuma voz, nenhum passo, somente o silêncio, o mesmo silêncio que testemunhou a vitória. Ali, onde a fome tentou, a fé venceu. Onde o corpo enfraqueceu, o espírito permaneceu firme. Onde o inimigo ofereceu glória, Jesus escolheu obediência. Foi naquele lugar esquecido, longe dos olhos do mundo, que o reino começou. A fidelidade de um só homem mudou o destino de todos. A tentação foi vencida não pela força, mas pela entrega. Não por palavras, mas pela verdade. O deserto não era mais símbolo de provação, mas de propósito cumprido. E cada grão de areia parecia brilhar com a luz da vitória invisível. O Filho de Deus havia mostrado que o poder do céu não está nos milagres grandiosos, mas na fidelidade silenciosa, quando ninguém está vendo. E foi ali, naquele chão seco, que a história da salvação começou a tomar forma. Na próxima história, veremos esse mesmo Jesus voltar em poder. Dessa vez, não para resistir à fome, mas para saciar a de milhares. O milagre dos pães e peixes, quando o pão do céu se tornou alimento para todos. Agora, eu quero saber de você, qual parte desta história mais te tocou? Foi o silêncio do deserto, a voz da tentação, ou o momento em que ele venceu sem levantar uma espada? Escreve aqui nos comentários. Quero ler a tua visão. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com alguém que você ama. Que a mesma fidelidade que sustentou Jesus no deserto te fortaleça nos teus dias de prova. Nos encontramos na próxima história.